Agora vamos lá, gente. A série Discipular, nós estamos na terceira mensagem, Discipulando pela Amizade é o tema de hoje, tá? Discipulando pela Amizade. Vamos fazer um retrospecto aqui de alguns encontros passados. O primeiro encontro foi, falamos de evangelismo, né? Evangelizar e discipular. No encontro passado nós falamos de discipulado e igreja local. Foi muito top. Tava o Micael e a Cristina, né? O exercício de ser imitador de Cristo. É. Discipular, aí o exercício de ser imitador de Cristo é o subtítulo da série. O tema logo aí. E o tema de hoje é discipulando pela amizade. Vamos lá para aquele versículo clichê, né? Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou pedir para cada um leia esse versículo e tente me dizer de que forma esse versículo fala com você. O que esse versículo fala para a sua vida. Não quero que vocês me expliquem o que tá escrito. Quero que vocês, cara, isso aqui tem a ver com a minha vida por causa disso, 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 tá? Eu vou começar para dar exemplo. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Ou seja, a prova disso na minha vida são vocês, né? Amigos que eu conquistei na vida que são muito mais, são irmãos para mim, né? Porque estavam comigo na tristeza, na alegria, em todos os momentos. Então, por amar em todos os momentos, quando nós estamos em momentos ruins, a gente sabe que eles estão ali. Marcos. Provérbios 17, 17. Deixa eu ir então. Então. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Bom, aqui deixa claro que tá elevando o amigo, né? Tá comparando ele a um irmão. Que o irmão sempre vai estar ali com o seu próximo. No caso, eu dar um exemplo, eu e meu irmão. A gente sempre brigou assim. Mas sempre quando precisou um do outro, a gente tava ali pra se apoiar. Então, um amigo é isso também. Pode haver brigas, mas sempre vai estar ali pra apoiar em qualquer situação. Marcos. 18, né? 17, 17. Mesma coisa. O amigo que ama em todo tempo e para a angústia nasce irmão. Eu não entendi nunca o que a gente tá Eu falando. achei que um é 17, outro é 18, outro é Não, 19. cada um vai dar a sua visão. O amigo ama em todo tempo e para a angústia nasce irmão. Ah, esse é o chovendo molhado, né? Ele tá melhor, né? É o que fala de... o Jonathan já abreviou e todo mundo utiliza aqui, de que no momento de dificuldade é que surge o amigo, né? É fácil você... tu tá próximo de mim, se eu tenho um carro, se eu tenho dinheiro, se eu pago um iate, se eu pago coisa pra ti, mas aí no momento de... sei lá, se eu tô internado, se eu tô doente, será que você foi me Quebrou a visitar? perna. Se você foi me visitar, se você não foi, e nessa dificuldade que nasce. E aí hoje surgem umas novas variações, né, que dizem que o amigo também não tá só na dificuldade, ele tá no momento da tua glória, no momento da tua ascensão, aquele que vai Eu suportar. lembrei de um post do Jonathan a que tua ele alegria. falou do Jussan, tipo, era um status, aí ele falou, quando ele passou na autoescola, ele falou, não é porque não sei o que ele sempre tá nos meus momentos de glória. Não sei, eu não lembrei, mas não esqueci, cara, pra Mas foi uma frase bonita, foi, ó. Eu gostei. É isto. Não estranho, eu acho, não estranho ele estar Isso, não estranho, sempre está nos meus momentos de glória. Alguma coisa assim. Então é Bem isso. legal. Gente, a gente vai falar um pouco sobre isso, discipular pela amizade. Eu acho não, eu tenho quase certeza que é impossível você fazer discípulos sem ser amigo. É impossível. Eu acho que o caminho do discipulado é esse. Se você entende que discipulado é uma caminhada com Cristo, e detalhe, essa caminhada é uma caminhada para uma eternidade. Não tem como você não ser amigo, então, dessa pessoa, né? Por que a gente fala tanto de unidade? Porque, mano, no céu vai ser isso. Se acostume a viver na eternidade com pessoas que você não é tão
Não é. Por exemplo, suponhamos que o Silas Malafaia foi salvo pela graça. A gente não gosta dele, mas a gente vai ter que conviver com ele na eternidade. É claro, é óbvio que lá nosso coração vai ser outro, pai e tal, mas trabalhando num contexto de que a gente tem que viver uma unidade aqui, a gente tem que ser amigo dos nossos irmãos. A dificuldade maior hoje em dia, gente, é essa. A gente mais separa do que junta, né? A gente vê mais defeitos do que motivos para estar juntos. Graças a Deus, Deus tem preservado o nosso ministério, né, o Adoração Livre, de sermos muitos amigos, né? Sermos mais amigos do que mesmo aquela conotação evangelística, né, de irmãos, né? Eu lembro foi exatamente aqui. Um dia desse eu estava até ouvindo essa pregação que eu preguei aqui, que eu falei que eu estava até num tom bem eufórico. Eu falei que a gente separa muito, até a forma de a gente lidar com o nosso irmão, a gente faz essas separações, né? Eu percebo, tipo, com os amigos que eu tenho, que o cumprimento é a paz do Senhor, irmão fulano de tal. O cara não tem nome, é irmão fulano de tal. Irmão Francisco, irmão Pedro, irmão não sei do que, irmão não sei o que, irmão não sei o que. Gente, não é errado isso. Eu não estou dizendo que é errado. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu não estou dizendo, não. Eu tô falando que são pequenos elementos, pequenas coisas que demonstram que a gente não está disposto a ser amigo dos nossos irmãos. Porque, mano, olha o que o texto está falando. O amigo X ama em todos os momentos. É um irmão Y na diversidade. Ou seja, Micael deu um bom exemplo. Nós temos irmãos, todos nós aqui temos irmãos, né? Nós somos irmãos independente de qualquer coisa. De qualquer coisa, nós somos irmãos. Isso não vai separar. Não vai separar. Não tem como. Desde que você nasceu, ele nasceu da mesma mãe ou do mesmo pai, são irmãos. Não tem como separar isso. Agora você, para ser amigo do seu irmão, você precisa fazer alguma coisa. Não é verdade? A gente sabe disso. Não tem como ser amigo do irmão. Tipo assim, você não nasce amigo do seu irmão. Você tem que fazer esse laço. Você tem que criar esse laço de amizade com ele. Porque senão você só vai ser irmão. Então ser irmão, gente, é algo fácil. Você só basta nascer, né? Então, agora, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então, quando a gente dá essa conotação para as pessoas, né? Não estou dizendo que é errado. Mas olha só, se você for olhar a raiz da coisa, isso é ruim. Isso é ruim. Quando você fica, irmão Marcos, irmão Micael, beleza. Irmão, gente, é algo que foi nos dado, né? A gente precisa ser amigos dos nossos irmãos. Esse é o ponto. Amigos. Porque esse texto, esse versículo, ele não foi escrito à toa. É um irmão na diversidade. Por que ao ser amigo, nós criamos irmãos? Porque o laço, ele vai ser de irmãos, né? Vai chegar um ponto que vai ser tão natural que você vai ter o seu amigo como irmão, que é o que acontece com os irmãos de verdade. Vamos lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Aí, Micael, quando tu achar. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o amigo, ele discipula amando, né? Parece clichê falar isso, mas a gente já trabalhou elementos aqui do que significa amor de fato, né? A gente já trabalhou elementos aqui biblicamente do que de fato significa amar as pessoas. Eu fui muito julgado, mano, quando aconteceu aquela treta com o Jun, né? Fui muito julgado quando eu perdoei ele. Olha só, irônico, né? Isso. Você ser julgado porque você tá perdoando uma pessoa, né? E uma coisa que eu já até falei para vocês, eu tenho que dar testemunho de que eu amo as pessoas. A gente precisa dar testemunho de que a gente ama as pessoas. A melhor forma de você dar testemunho de que ama as pessoas é pelo perdão, pela fraternidade, por demonstração de
de amizade, de companheirismo, é através disso. Através disso. Porque a gente sabe, mano, que a gente vive num contexto onde as coisas acontecem, as coisas são muito fotografadas, sabe? Tava conversando com um amigo meu, ele usou essa metáfora, eu gostei dessa metáfora que ele usou. A gente vive num mundo onde tudo é registros, tudo são registros, sabe? Você tem um registro de alguma coisa, você abre uma rede social, ali tem um registro, tá documentado, tal, porque se não for assim, nada tá funcionando, né? Se fosse nada funcionando. Tipo assim, é que nem eu escrevo uma música, eu tenho que bater uma foto. Pô, marquei esse momento tá marcado, entendeu? Quando eu faço música boa, é claro. Se eu não faço música ruim, eu nem lembro, eu apago só. Então a gente tem que documentar as coisas, gente, porque a gente tá num tempo onde as coisas são muito rápidas, sabe? As coisas precisam ser assim, né? Tipo, você tá vendo alguma coisa, tipo, eu faço muito isso. Você já faz isso, ó. Printa pra guardar, entendeu? Pra mostrar, pra documentar. Então, a gente acaba aqui entrando naquela coisa onde a gente não sabe muito bem quem são nossos amigos, quem são os colegas de fato, quem não são, pá. E por que eu falei que parece clichê? Porque todo mundo fala isso. Todo mundo, todos os dias eu abro meu WhatsApp, olhar no status, tem um memezinho da pessoa falando, amigo de verdade, sei lá, né? Chega enjoa. E a gente acaba que caindo nisso. Só que, mano, o ponto alto de quem discipula os seus amigos, amando, é você compreendendo quem realmente está com você. E quando eu falo estar com você, olha só, tem que explicar bem explicadinho isso aqui. Quando eu falo estar com você, já vem aquela ideia de que, eu tô precisando e ele vai me ajudar. Não, gente, estar com você no sentido de estar em todos os momentos. Lembra lá de Provérbios 17, né? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. É estar quando ele está precisando. Porque a gente criou meio que uma idolatria da amizade. A gente criou essa idolatria da amizade. A gente criou uma dependência de uma amizade. Porque a gente pensa que a amizade é só pra ter alguma coisa. Você não pode ser amigo de alguém pela inutilidade dele, por exemplo. Mas eu sou amigo dele porque ele me ajudou quando eu tava... Não, gente, isso aí não é amizade. Isso aí foi uma ajuda. Ajuda pode vir até de quem não é amigo. Sabe? Aquela frase clichê, né? A ajuda vem de quem a gente menos espera. E a ajuda pode vir até do seu inimigo. Entendeu? Mas a gente está falando de amizade. O que é amizade? Momentos juntos. Né? Momentos em todas as situações. É que nem o Mikael deu o exemplo lá do Jussan, né? O Jussan, a gente construiu uma história junto. A gente tem uma história juntos. De dores, de alegrias, de glória, de beleza, pai e tal. Então, naquele momento, naquele dia, o Jussan estava representando o Mikael, representando o Marcos, representando o Júnior, representando todos os meus amigos que eu tenho. A minha vontade era reunir todos no mesmo dia, mas não tinha como, né? Mikael trabalhando, Marcos não sei aonde. Não tinha como, então o Jussan estava ali para representar todos, né? Todos os meus amigos, para compartilhar um momento de alegria. E, mano, uma coisa que eu falo muito, eu falei até pro Reid no dia que ele reprovou em carro, né? Um dia antes eu falei, mano, você vai passar. E eu quero que vocês gravem isso, gente. E isso tem que fazer parte da vida de vocês. Não tem sentido você subir e os seus amigos não subirem juntos. Não tem sentido. Ou, vou mudar um pouquinho a frase. Não tem sentido a gente chegar no topo sem que nossos amigos também estejam com a gente. O que faz, mano, o que acontece muito com que amizades desçam um nível e acabam que se separando, né? É isso. A gente cresce, né? De alguma forma, ou então a gente muda, né? Porque é normal mudar, tá? Normal mudar, é normal. Hoje você gostar de azul, amanhã você gostar de roxo, normal. O que não é normal é você olhar pro seu amigo de 10 anos, 8 anos, 7 anos e não encaixar um lugar pra ele ali na sua vida. Isso não é normal. Eu não me imagino, por exemplo, daqui a 10 anos longe de vocês. Não me imagino. Por quê? Porque isso é amizade. Eu não me imagino tendo outros amigos além de vocês.
Pode ter, pode vir? Pode, mas eu não me imagino. Ah, eu cansei do Marcos e Mikael, eu vou atrás de novos amigos. Não existe isso, gente. Não existe estou à procura de novas amizades. Não existe. Ninguém procura amizades. Amizades acontecem. Essa frase é bem bosta. Ninguém, não existe. Não existe isso. Um dia eu tava... um belo dia eu fui estudar no Cristo H dele, estava lá o Marcos e o Yuri. Vou ser amigo do Marcos e Yuri. Marcos, quer ser meu amigo? Não existe. A gente cria laços, gente. A gente cria laços. E Jonathan, beleza, tá falando muito de amizade, mas onde é que entra o discipulado nisso tudo? Ótimo. Como é que a gente pode discipular amando seu amigo? Primeiro ponto, entendendo que ele é um outro ser humano. Eu escrevi um texto agora, vai sair segunda-feira, amanhã no caso, né? Sobre insegurança, eu falei um pouco sobre isso. Entendendo que o seu amigo ele é um outro. No blog lá? É. Entenda que seu amigo ele é um outro. Sabe? Por exemplo, no começo da minha amizade com o Marcos, a gente teve muita treta. Com o Mikael, eu acho que foi o único cara que eu nunca tive muita treta. Graças a Deus. Só uma vez. Só uma vez. Mas a gente tem que ter. Com certeza. Tem que ter. Porque senão não é amizade. Fortalecer os laços. Exatamente. Então, tive muita treta. Até que o Marcos pegasse meu tempo, eu pegasse o tempo do Marcos. Sabe? Tive muita treta com o Gilson, tenho até hoje. Até que o... Só que a gente entende. Eu entendo que o Gilson é um outro. E o Gilson entende que eu sou um outro. Qual é o nosso erro dentro da igreja, mano? Dentro das pessoas que a gente convive. É a gente querer encaixar aquela pessoa dentro do nosso tempo. Dentro do nosso ritmo. Dentro daquilo que a gente entende Tipo assim, a gente pega o exemplo do Brito, né? O Brito é um cara muito louco, doidinho, tal. Tá sempre com a gente. Mano, o Brito começa a falar. Eu vou interromper o cara e falar, não, mano, não sei o que tu falou, tá errado. Não, gente, é o tempo dele, é o jeito dele, sabe? Não sei se o Marcos lembra aquele dia que o Gabriel participou do nosso culto, passou uma hora falando e ninguém interrompeu. Porque é isso, mano, é isso. Na igreja não pode existir espaço pra gente ficar limitando a área do outro. Não existe isso. A menos que a pessoa seja errada, né? Tô usando o celular, Jacaré. Tá saindo o almoço, tá? Tá bom. Opa, onde no meio. Então, gente, tem que correr. O discipulado pela amizade, amando, ela começa por aí. Entendendo que a pessoa é um outro. Imagina Jesus, mano. Jesus era Deus, né? Mesmo sendo homem, 100% homem, 100% Deus. E se ele chegasse pra prostituta lá, que tava sendo apedrejada, e falar, não, também, né, mano? Fazendo essas paradas Estamos aí. fazendo essas paradas, você não queria ser apedrejada? Cá entre nós. Vai procurar um emprego. Mas não, mano. Jesus, ó, todos os seus pecados estão perdoados. Vai, não peque mais. Suave, suave. E sai fora. Porque, mano, olha só. O amor, ele precede julgamento. O amor, ele precede julgamento. Quando eu falo de julgamento, não estou dizendo naquele julgamento que a gente está acostumado a ouvir, de apontar o dedo. Falo de julgamento é de julgar os erros, de julgar os fatos. Leitura. Isso. Isso acontece na amizade, mano. Isso tem que ter na amizade. Se você fala pra mim que você é amigo do fulano e você nunca viu um defeito dele, nunca falou um defeito dele, nunca olhou pra ele e disse, mano, tu tá errando nisso. Ou você sempre concorda com ele, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Uma hora vocês vão ter que ter um atrito. Uma hora vocês tem que olhar um pro outro e falar, mano, é o seguinte, isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá legal, isso aqui precisa ser corrigido. Ou então, mano, tu exagera nisso. Tem que ter, mano. Tem que ter. E uma forma de saber isso é porque só um amigo fala isso. Só o amigo ele vai julgar, porque ele ama. Ele não quer ver o amigo dele dessa forma, sabe? Vamos lá pra... Tem uma série de textos agora. O amigo discipula se colocando no lugar do outro. Foi o que eu acabei de falar, né? Vamos pra Lucas 10. Versículo 25 ao 27. Lucas 10, versículo 25. Vixe, é do 25 ao 37.
Lucas 10, do 25 ao 37. Show aí todo mundo? Lucas 10, do 25 ao 37. Amém. Posso passar? Pode. E eis que se levantou certo doutor da lei e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, escaparam e se foram, deixando-lhes quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada do sacerdote, quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu mesmo. Mano, lembra que eu falei que até um inimigo pode te ajudar? Foi o que aconteceu aqui com o samaritano, né? O povo de Samaria não se dava muito bem com o povo da Judéia. Eles eram um pouquinho rival, tipo Brasil e Argentina. E ele ajudou o cara, né? Quando... Isso é uma confissão, acho que eu nunca falei pro Marcos. Quando o Marcos se acidentou, eu fiquei muito pensando, acho que foi o período que eu mais pensei sobre minha perna, sabe? Eu falei, caraca, mano, podia ser eu. Todas as vezes que acontece alguma coisa com algum amigo meu, alguém próximo, eu falo isso, podia ser eu, sabe? Aquele caso que aconteceu com... Quando acontece é porque eu, né? É, com o cara lá da... Com aquele moleque de 16 anos que foi deixar a namorada em casa, de bicicleta, e o cara pegou e matou ele. Eu fiquei... Eu sinto, sabe, a dor das pessoas. Eu fiquei, caramba, mano, podia ser eu, deixando minha namorada em casa e voltando pra casa, de bicicleta. E é triste. Então, uma forma de você discipular o seu amigo, mano, é compreendendo, além de compreender que ele é um outro, e além de compreender que ele tem um tempo, é compreender que podia ser você, sabe? Na situação dele, na pele dele podia ser você. A gente perde muito isso quando a gente coloca pessoas dentro da igreja e automaticamente já pede para ela abandonar uma série de coisas, né? Você para de beber, você para de fumar, você para de ouvir música do mundo, você para de fazer isso, você para de fazer aquilo. Assim, ó, de hoje para amanhã. Né? Você perde porque você está mostrando para a pessoa que você não quer uma pessoa dentro da igreja. Você quer um robô, você quer alguém fabricado. Existem muita gente fabricada ao nosso redor. Sabe? Jonathan, o que é uma pessoa fabricada? É uma pessoa que ela não fala por si mesma. Parece um robô falando, sabe? Todas as frases que ela fala são frases feitas, sabe? O pensamento dela é um pensamento de 1000 pessoas. Ela não tem uma voz própria, sabe? Tudo que ela fala é clichê, tudo que ela posta é clichê, tudo. Ela não, é uma pessoa fabricada. Fabricaram ela para ser daquela forma. E dentro da igreja, gente, aqui onde a gente está, não pode haver espaço para isso. As pessoas precisam opinar, as pessoas precisam entender, as pessoas precisam aprender. Tudo no tempo delas. Tudo no tempo delas. Entendeu? O que acontece? Por que a gente não consegue... Por que a gente não tem, sei lá, 50 membros? Porque a gente não está preocupado em números. A gente está preocupado em trazer as pessoas para Cristo.
E pode não ser aqui, pode ser em outro canto. Pode ser em outro canto. E é como a Cristina falou, né, no podcast que a gente gravou. Tem pessoas que não conseguem ser crente da forma que a gente consegue. Tem pessoas que precisam estar dentro da igreja. E é normal isso, tranquilo. Tipo, minha mãe, por exemplo. Minha mãe e o Célio, eles não conseguem ser crente assim da forma que a gente é. Eles precisam estar dentro da igreja. Eles precisam, tipo, ter uma rotina de culto diferente da nossa. E é errado isso? Não. Eles são menos crentes? Não. É o tempo deles. É o jeito deles. O que é errado, mano, é a gente fabricar pessoas. Fabricar crente. É o que acontece com muita gente. A gente tá cheio, cercado de crente fabricado. Crente que só fala as mesmas coisas. Tem os versículos decorados. Sabe? Usam sempre os mesmos argumentos. Ainda fala coisa que não tá na Bíblia, né? Ah, isso aqui é pecado. Tá, mas não é, mano. É, tá lá na Bíblia. Aonde? Sabe? Não sei, mas tá. Então, gente, fabricar pessoas é o que mais acontece hoje em dia. Vamos para Romanos 14. Eu amo esse versículo, mano. Romanos 14. Do 13 ao 19. 13. Ao 19. Eu acho que toda pregação fala de Romanos 14, né? Porque eu gosto muito. Também de Semana Santa, esse texto aqui é adequado para Semana Santa, ó. Nossa. Eu vou até usar, eu nem ia usar, mas agora eu lembrei. Vou usar. Já posso ler? Deixa eu chamar. Vamos lá. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Vou repetir o 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. O irmãozinho, João, tem 75 anos, de Seringal, se converteu. Tem não. Se converteu, mano. E o Joãozinho, do Seringal, 75 anos, ele na Semana Santa, ele não come carne. Não tem quem faça ele comer carne. Tem quem faça. Ele só come peixe e mungunzá. Mungunzá, né? Me corrigiram. Mungunzá. Ele não come carne. Aí chega o pastorzinho, né? Irmão, isso é besteira. Isso aí é coisa de tradição católica. O Joãozinho, durante 75 anos da vida dele, foi católico. Ele se converteu agora. Isso é besteira. E o Joãozinho fica triste. Ah, cara que não quer, acabou de fazer. Fica triste. Por quê? Porque toda a vida dele, chegou o mês de abril, ele só come peixe. Porque a semana é santa. Semana santa. Não pode comer carne. Tem que pisar devagarzinho na casa. Não pode fazer nada no Semana Santa. E isso é errado, minha gente. Não. Não é errado você ter uma Semana Santa. Eu acho até lindo, gente. O errado, gente, é feriado. O errado é se o Joãozinho quisesse fazer com que todo mundo dentro da sua casa e dentro da sua igreja fizesse o mesmo. E o errado é o pastor julgar o Joãozinho porque o Joãozinho faz isso. O Joãozinho não está ofendendo alguém guardando a Semana Santa dele? Ele está levando alguém para o inferno porque ele está guardando a Semana Santa? Não, então não é pedra de tropeço. Paulo foi bem específico aqui, ó. Não seja motivo de obstáculo, nem pedra de tropeço no caminho do seu irmão. Isso serve para tudo. Serve para tatuagem, serve para bebida, serve para música secular, para tudo. Você não pode passar dos seus limites. Você não pode ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. E é uma coisa que eu sempre falo, mano, eu bebo e vou continuar bebendo.
Mas no dia que eu passar do limite, ou no dia que eu perceber que isso está sendo pedra de tropeço para algum irmão, nunca mais eu coloco uma dose de água na minha boca. Nunca mais, na minha vida. Isso serve para tudo. Se um dia a minha música secular atingir meu irmão, ou entristecer meu irmão, eu nunca mais irei fazer. Para não ser pedra de tropeço na vida do meu irmão. Isso é uma forma de amar, gente. Entender o tempo do outro. Entender o ritmo do outro. Entender a vida do outro. Né? O que acontece comigo muitas vezes, né? Por exemplo, todo mundo aqui sabe que eu não gosto de tereré com suco. Mas eu bebo tereré com suco por causa dos meus amigos. Né? Eu bebo porque me dá azia, velho. Virou um problema até de saúde. Toda vez que eu bebo tereré com suco me dá azia. Azia mesmo assim de... Mas eu tomo. Eu passo pela azia por causa dos meus amigos. Entendeu? Isso é uma forma de amar as pessoas, gente. Isso é uma forma de amar as pessoas. Então, se colocar no lugar do outro, é até o conceito de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Lá, quando eu trabalhava na conta, que as pessoas sempre iam dar palestra pra gente e tal, eles sempre falavam isso. Ó, vocês tem que se colocar no lugar do cliente sem sair do seu lugar. Aí, oxe, tem como, né? O que eles queriam falar? Ó, vocês tem que se colocar no lugar do cliente, entender a situação dele, mas você não pode ofertar um plano para ele, né? Acima do que tu tá permitido. Tipo assim, o cliente quer, mas você não pode dar. Aí eu falei, tá, entendi. Só que, mano, quando foi que se colocar no lugar do outro e abrir mão de quem você é? Nunca foi. Nunca foi. É outro conceito errado que a gente tem, gente, de empatia. A gente pensa que se colocar no lugar do outro é abrir mão de tudo aquilo que eu sou, que eu penso que eu tenho, para me colocar no lugar do cara. Não é isso. Se colocar no lugar do outro é entender o ritmo do outro. Simplesmente isso. É entender que o Mikael, ele não gosta, ele odeia vermelho. Odeia. Então se ele odeia vermelho, eu não vou pintar isso aqui de vermelho para quando o Mikael chegar aqui, vai sentar aqui no negócio vermelho. Eu vou trocar. Sei lá, eu vou colocar uma cadeira azul. Aí, ó. Entendeu? Então eu sei que fulano tem problemas com bebida, por exemplo. Aí eu chamo ele para uma festa, né? Problema, gente. Quando eu falo problema é que o cara foi alcoólatra um dia, por exemplo. Então ele luta contra isso. Aí é raro a gente encontrar pessoas assim, né? Mas suponhamos que a gente encontre. Aí eu vou fazer uma festa, tem um monte de bebida e chamo o cara. Ele vai ver aquele monte de bebida, olha aí, bebê. Então, gente, isso é uma forma de dizer pro seu amigo que, ó, tô cagando pra esse teu problema da bebida, sabe? Quero que tu se lasque. Então, gente, dentro daquilo que a gente entendeu e desenvolve como cristianismo, a gente precisa entender que as pessoas têm um ritmo. Jesus entendeu isso com os seus discípulos. Jesus, ele não ficava cobrando, ó, morava, porque eles sabiam que os caras eram fracos na oração. Pedro era fraco na oração, Mateus era fraco na oração, Judas era fraco na oração, Lucas era fraco na oração. E Jesus entendia isso. Jesus entendia esse tempo deles, sabe? Então, peguei uma frase aqui do livro do Jospin. Os próximos devem ser amados. A grande comissão não tomou o lugar do grande mandamento. Olha só, gente, isso é muito lindo. A grande comissão, ela não tomou o lugar do grande mandamento. Um próximo é um necessitado que podemos ajudar. A nossa meta não é determinar quem é o nosso próximo, mas ser o próximo. Pegou a visão? A nossa meta não é determinar quem é o nosso próximo, quem vai ser o nosso próximo, mas ser o próximo. A igreja, mano, ela coloca muitas barreiras. Ela quer limitar o público-alvo. Sabe? É por isso que eu falo, é quando a igreja vira um comércio, né? Quem são os clientes? Sabe? Qual é o seu público? Não, parece muito, é um discurso muito de comércio, né? A gente que estudou administração, a gente sabe disso. Quem é o seu público? O meu público são homens e mulheres de 14, né? Adolescentes de 14 a 40 anos, a maioria deles grávida na adolescência. Os caras trabalham, né? Como o Freud fala, né? Na música dele, né? Meu amigo tem 2 empregos e meus amigos têm 2 empregos e nenhum deles tem um Honda Civic. e são desempregados, a maioria é pedreiro. Só tem ensino fundamental, a maioria. E não tem um Honda Civic. De olho.
Mano, aí tá, você demilitou ali seu público-alvo, beleza. Quando entra um cara na igreja, que ele muda um pouquinho esse parâmetro que você tem, por exemplo, o cara tem doutorado. Poxa, doutorado, tá errado. Esse cara ele vai sofrer um certo preconceito. Ele não vai se encaixar. Foi que nem eu tentando me encaixar na presbiteriana, só tinha gente de classe média pra cima. Não deu certo, eu era o único cara que ia de ônibus pra igreja. Único cara que ia de ônibus pra igreja. Então não tem como se encaixar. Mas Jonathan, não se encaixa por quê? Eu falei, porque a igreja ela não tá pronta para receber pessoas diferentes. Sabe? Eu sou muito contra. Eu entendo, mas eu sou contra aquele tipo de igreja temática. Você já ouviu falar? Igreja de skatistas, igreja de roqueiros, igreja de emos, sabe? Eu sou contra. Não existe, gente. Não existe, não tá. Não me diz na Bíblia onde tá que a igreja foi feita para só um público. Não tem. A igreja ela tem que ser aberta para todo mundo, gente. Para todo mundo. Possa ser que daqui a 2 anos tem um idoso aqui com a gente. E a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que se adaptar a ele. E ele vai ter que se adaptar a nós. É assim. A gente vai ter que se adaptar ao ritmo dele e ele vai ter que se adaptar ao nosso ritmo. Por quê? Porque a igreja ela não pode ser assim, ó, a partir de hoje eu e o Jonathan Fernandes vou baixar um decreto que só pode vir pro culto de calça. Viu, Marcos, Micael e eu? Só de calça, não quero mais ninguém vindo pros cultos de bermuda. Jonathan, de onde tu tirou isso? É eu que tô falando, não tem como decretar, eu não sou o Papa. Sabe, não sou o Papa. Então a gente tem que se adaptar e o que acontece muito na igreja é isso. A gente escolhe pessoas, a gente delimita quem são nossos próximos. Ah, meu próximo são pessoas desse nível. Não, a nossa meta é ser o próximo. É ser o próximo da pessoa. Muitos de nós somos próximos de alguém geograficamente, mas poucos espiritualmente. O que ele quer dizer com isso? A gente convive com muitas pessoas, né? Mas a gente não tem coragem de orar pela pessoa, né? A gente não tem coragem de ajudar a pessoa em alguma área. Vamos lá para 1 Coríntios 9. Tem que correr, vai começar o jogo, mano. 1 Coríntios 9, versículo 20 ao 23. Isso é lindo, gente. 9. E aí, Micael? 9, 23. 9, versículo 20 ao 23. 20, 21 e 23. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de guardar os judeus. Para os que estavam debaixo da lei, tomei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Co-participante dele. Acho lindo Qual que isso é o aqui. coisa de novo? 9, do 20 a 23. 1 Coríntios. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Aí entra o eleição incondicional, né? O que Paulo quer dizer, mano, aqui? Ele quer dizer, isso é se colocar no lugar do outro. Isso é se colocar no lugar do outro. Se fazer parecido com a pessoa. Entender que ela tem um tempo. Ela tem o que tu é, mano? Mano, eu gosto de vôlei, por exemplo. Vôlei, vamos lá, me explica esse universo do vôlei. A amizade ela começa por aí, mano. Tipo, eu e meu instrutor, a gente não falava nada um pro outro no começo. Nada. Ele ia no carro, ele ia só falando, e eu também tava concentrado, né? Eu não falava nada. Aí entrou o futebol no meio. Ele viu um status meu, pai e tal, a gente começou a falar de futebol. Hoje a gente entra no carro e já falando, já conversando. Foi uma porta de entrada pra criar amizade com alguém. Micael foi como? Assiste série lá em casa, né? Assiste filme lá em casa. Até hoje aí, ó. O Marcos foi o quê, Marcos? Nossa amizade ela começou por quê? Foi educação básica, né? Foi. Briga. A minha amizade com o Gilson foi o quê? Foi a música. A minha amizade com o Júnior foi o quê?
foi ir pra escola também. E muitas coisas que hoje não tinha em comum, música também. Tá, então, gente, encontre essa porta de entrada. E faça amizade com as pessoas. Encontre essa porta. Por exemplo, a minha amizade com a Priscila. São 11 anos, 10 anos de amizade. Eu sou mais antiga que eu sou amigo. Começou porque a gente gostava das mesmas coisas. A gente gostava das mesmas coisas. Tem 99,9% de chance de dar certo. Quando você conversa com alguém ou não começa a interagir com alguém por uma porta de entrada. Por um motivo que vocês têm de estar junto. De se reunir. Vamos correr aqui. Outra frase do Jorge Pinhal. Os esforços de Paulo para adaptar a sua vida e métodos aos próximos não cristãos salientam o fato de que toda decisão firme por Cristo deve ser tomada dentro da moldura da cultura deles, para ser genuína. A estratégia de Paulo concentrou-se em salientar pontos de semelhança, em vez de pontos de diferença. Isso é top. Não podemos esperar que o não cristão se torne um cristão cultural antes de se converter. Véi, tem coisas... Vou falar algo importante. Tem coisas que elas são primárias, coisas que não tem como ter diálogo, né? Por exemplo, a pessoa é crente, né? Mas ela apoia o aborto, por exemplo. Não tem como, não tem conversa. Irmão, você tem que se arrepender. Aborto é assassinato. Não, mas a pessoa foi estuprada. Irmão, aborto é assassinato. Estupro também. Mas aborto é assassinato. Não tem diálogo. Ah, mas Jesus, lá na Bíblia, mano, não tenta querer usar a Bíblia para apoiar o teu aborto. Não tem como. Aborto, assassinato. Não tem como ter diálogo com essa pessoa em relação a coisas primárias. Agora tem coisas que é secundária. Exemplo, tatuagem. Ah, eu acho que tatuagem é pecado. Não sei não. Eu acho que ninguém deveria fazer tatuagem. Ah, o Marcos, não, eu acho que não. Tatuagem é tranquilo. E aí onde é que entra Romanos 14. Não aponte, não julgue o seu irmão por causa de uma tatuagem, mano. Tá? E o seu irmão não pode fazer uma tatuagem para escandalizar o outro. Então tem que ter um equilíbrio ali entre os dois. E o que acontece é o seguinte, a gente tenta apontar os pontos de diferença ao invés de a gente apontar os pontos de semelhança. A gente quer pegar o que a pessoa tem de errado, tem de ruim e jogar isso como o base, como o alicerce. Sendo que, na verdade, o que deveria ser estabelecido são os pontos de semelhança. O que mais a pessoa tem parecido com você, você deve abraçar isso. Ah, mano, você gosta de quê? Ah, eu gosto de séries. Game of Thrones. Não, mano, tem outra série mesmo que eu gosto. Não, eu gosto de outra série. Eu gosto de Lucy. Ah, Lucy, pô, boa. Já assistiu aquele episódio lá, mano, e tal, pá. E você já estabelece um diálogo com a pessoa, né? Vamos correr aqui. O amigo discipula sendo irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos do 7 ao 11. Pra gente encerrar. Qual? 2, 1. Não, do 7 ao 11. 7. Capítulo 2, 7. Antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as próprias almas, porquanto vós tornastes amados de nós. Porque vós lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de que quão santa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes, assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, com um pai a seus filhos. Mano, vai chegar um tempo, vai chegar um nível na sua amizade com o seu amigo
que vocês vão ser irmãos. Ou seja, é aquilo que eu expliquei no início. O irmão, você não precisa se esforçar. Você já é. Entendeu? Então o caminho você vai traçar com o seu irmão, ele é inverso. Por que eu critiquei no início, né? Esse evangeliquez de chamar de seus irmãos? É porque quando a pessoa se desvia, ou ela sai da sua igreja, ou ela, sei lá, para de frequentar a igreja, ela deixa de ser o irmão. Eu não imagino, eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo sentido em você deixar ser irmão das pessoas. E a gente sabe que acontece isso. Pra muita gente nós não somos irmãos. Pra muitos crentes, né? Tipo, você pega o exemplo lá da minha casa mesmo, lá no meu bairro. A pastora, a mãe de Giovanni, ela não me considera como irmão. Muito endemoniado. Ela não me considera como irmão. Olha, acabou de sair do culto, já tá ouvindo um rap. Exatamente. Então, por quê? Porque por ela, irmãos, é quem se encaixa dentro da caixinha dela. Irmãos é aquilo, é o que se aparenta com ela, sabe? Eu tentei usar uma palavrinha que tem a ver com parentesco, mas acabou sendo parenta. 40. Enfim, é quem tem um grau de parentesco com ela, sabe? Quem faz parte do mesmo gueto que ela. Se ela encontra alguém que é diferente, porque olha só, eu tento, gente, não criticar os pentecostais, mas eu acabo criticando. Porque olha só, é mais forte que eu. Porque assim, pra eles, só existe uma espécie de crentes, que é a espécie deles. Qualquer espécie diferente da deles não é irmãos, sabe? Por exemplo, eu considero os católicos meus irmãos. A gente tem pontos de divergência, vários. Mas quem sou eu para dizer que não são meus irmãos? Posso ser que Deus tenha salvado um monte lá. Posso ser, né? Não tem como julgar isso. Eu considero os presbiterianos meus irmãos, os batistas meus irmãos, o pessoal da cristã meus irmãos, o pessoal do candomblé meus irmãos. Posso ser que tenha salvo lá. O ponto é, temos pontos de divergências, vários pontos de divergências. E como eu falei, tem pontos que são primários, né? Ou seja, o cara não reconhece Deus como suficiente salvador, então esse é um ponto primário. Deus ele não reconhece a Trindade, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então nós temos um ponto de divergência que é primário. Então, mano, é o seguinte, isso aqui não tem como conversar não, tio. Isso aqui é base, é alicerce da fé, né? Mas a gente evita esses pontos, né? E procura os pontos de semelhança. Então, é comum, gente, a gente ver pessoas deixando de ser irmãos umas das outras. E não existe isso, como o Michael falou nisso. Não tem como você ser ex-irmão de alguém. Não tem como. Ah, o Rafael era meu irmão, não é mais. Que nem o Júnior, né? Eu sempre chamei o cara de irmão. E eu vou continuar chamando. Não tem como ele ser meu ex-irmão. Ele vai ser sempre meu irmão. Justo, a filha dele é minha sobrinha. A mulher dele é minha cunhada. É meu irmão. E eu não considero outras pessoas, porque estão na igreja, como irmãos. E Jonathan, e qual é o ponto principal nisso? O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente, mano, no sentido que a gente precisa fazer amigos, para que esses amigos se tornem irmãos. Não vamos procurar fazer irmãos no sentido de ser um protótipo da gente, né? Ser um espelho da gente. Ah, esse cara é meu irmão porque ele faz tudo que eu gosto. Tudo que eu faço ele faz também. Esse cara aqui é meu irmão, sei o que, pá, tal, fecha aqui, baixa aqui, bro, yeah. Não. Procure fazer amizade, mano. E eu vou te falar uma coisa. É clichê. Falar de amizade é clichê. Eu vou falar uma coisa mais clichê ainda. Eu vou terminar com essa frase bem clichê. Amigo é quem te aponta o dedo. Amigo é quem diz que tá ruim. Amigo é quem te xinga. Amigo é quem te xinga. O cara, ele te elogia muito, mano. O cara, ele diz que tu é muito, que tu é o máximo, que tu é o cara. Tem um problema aí. Alguma coisa está errada. Eu lancei uma música ontem, né? Que pra mim, foi a melhor música é a melhor música do EP.
né? E aí a Priscila, eu mandei pra Priscila, né, claro, né? Ela pegou e me xingou já. Eu tô inscrito no canal, precisa me mandar o link. Chega pra mim a notificação. Aí ela tava meio estressada, de verdade. Aí eu falei, desculpa aí. É que eu tenho que mandar. Vai que não chega, o YouTube tá meio que, né? Aí beleza. Aí quando foi de noite ela tava mais calma, né? Eu perguntei, ei, tu viu minha música? Aí disse, eu ouvi não, aquela porcaria. Aí, uma risadinha, né? Isso é coisa de amigo, mano. Só um amigo vai falar isso pra ti. Só um amigo vai falar isso pra ti. Aí depois ela ouviu, ela falou, ó, tá muito linda, gostei demais. Eu deixei no repeat, pai e tal. Que bom. Isso é um amigo. E quando lá em Provérbios 17, vocês vão decorar isso, né? Provérbios 17. Vão decorar isso. Se um dia eu falar, Marcos, onde é que tá escrito que o amigo se torna irmão? Vocês vão ter que lembrar. Marcos e Micael. Provérbios 17, 17. Exatamente. Anota aí, trouxe. E grave isso no coração de vocês. E mano, a gente precisa fazer amigos para que esses amigos se tornem irmãos. E vai ser nessa caminhada de irmandade que a gente vai chegar ao nível que a gente precisa. Amém?